A palavra evangelização, que vem do grego, significa boa notícia. Evangelizar já significa anunciar, significa pregar, significa falar. Quero perguntar-te uma coisa que pode comprometer nossa união, que era tão importante para Jesus. Eu gostaria que levasses a palavra de Deus para todos. Quer dizer, também aos pagãos? Sim, para todos. Quando a gente fala mídia, a gente está entendendo as formas de comunicação. Concretamente é rádio, é televisão, é a internet, é o cinema, é o teatro, né? São várias formas de se manifestar a comunicação, de realizar a comunicação. A comunicação basicamente se faz pela palavra. Interessante, por exemplo, como a criatividade de encarnar a palavra ao longo da história da igreja teve até nuances de marketing ou pré-marketing. Veja, por exemplo, o sino das igrejas, que chama a cidade inteira para a reza. Jesus, no seu tempo, ele utilizou todos os meios que existiam daquela época, que era uma relação tu per tu. Nós não tínhamos a imprensa, a humanidade não tinha disponibilidades técnicas, não tinha outras possibilidades, mas ele subia num morro, ele ia visitar as pessoas nas vilas. O próprio Cristo utilizou meios que estavam ao alcance dele. Dizem que quando ele estava no templo, ele subia no pináculo do templo, quer dizer, num lugar alto também. Então, Jesus sabia usar os meios que estavam ao alcance dele. Eu amo todos vocês. A maioria de vocês tem estado comigo desde o início. Mas agora as multidões são grandes demais para mim sozinho e preciso de homens que levem minha palavra àqueles que precisam. Ao longo dos séculos também nós vamos percebendo, né, que a igreja utiliza-se especialmente de livros, depois, na medida em que vão surgindo também as revistas, a própria rádio. Comunicar não é só dizer palavras, é criar comunhão, né? É criar solidariedade entre as pessoas. Porque a fé não consiste só em ter um conteúdo, mas também em divulgar. Por isso que se fala em catequese, catequem, ecoar. Se eu guardar para mim o conteúdo da fé, vai ser bom para mim, mas é egoísta. Eu tenho que passar adiante. De que maneira? Por todos os meios, em todos os cantos e por todos os instrumentos possíveis. A mídia católica, ela tem assim várias vertentes. De um lado, ela fala para aqueles católicos que já estão participando e que querem se informar e formar com alguns programas, por isso acesso às TVs católicas. Depois, ela também tem a vantagem de entrar nas casas de alguns católicos que não vão mais à igreja, que não participam, mas traz no seu coração toda a tradição católica. O Papa João Paulo II salientou: é necessário evangelizar os batizados. Então, às vezes, há assim essa crítica porque os meios de comunicação católicos evangelizam dentro da Igreja Católica. Mas essa evangelização ela é extremamente necessária, porque é dentro da Igreja que surgem os novos missionários. Ele me pediu que trouxesse a novidade aos seus irmãos. Ele ressuscitou. O mundo cresceu muito. As pessoas hoje são muito mais interdependentes do que eram. E, universalmente, o povo está muito mais exposto à mídia do que no passado. Os meios de comunicação de massa, eles são eficazes na evangelização, eles anunciam de verdade a Jesus Cristo, tornam a mensagem, a publicação é massiva, mas a mensagem é pessoal e é capaz de cativar, de convencer, de converter a pessoa para Deus. Então é preciso que as emissoras de TV do segmento religioso falem de todas as coisas, mas a partir do foco, do ponto de vista da religião, ou seja, do encontro entre o sagrado e o humano. Até 1948, pouca coisa a igreja dizia sobre comunicação formalmente num documento. Paulo VI, genial do jeito que era, chegou a dizer o seguinte, que a igreja não tem só uma opinião de juízo, se a comunicação é boa, se aquele filme é bom, não.
a igreja tem que fazer comunicação. De certa forma, a igreja tornou-se mais uma voz no meio de todas as vozes do mundo, anunciando Jesus. E quando a comunicação ela acontece em função da missão e da importância da evangelização, ela tem uma outra qualidade, ela tem um outro teor. Então, existe um público, não necessariamente religioso ou devoto de uma determinada denominação, mas que aceita dialogar com isso. Venha comigo, Pedro. Eu farei pescador de homens. Como um livro, como cultura passada em boca a boca, o cinema tem a vantagem de atingir o maior número de pessoas. O Mel Gibson ele foi um grande repercussor de filmes religiosos nos Estados Unidos. Foi ele que deu um grande passo na divulgação de filmes católicos no mundo inteiro. Após ele ter lançado Paixão de Cristo e visto o retorno que ela deu no mundo inteiro, os produtores de Hollywood começaram a abrir o olho para esse nicho de mercado, que estava esquecido. As editoras católicas foram capazes de avançarem, né, dialogando com os bispos, dialogando com a sociedade, dialogando com os pensadores, e elas conseguiram fazer uma produção muito aberta. A verdade é que realmente foi a partir da década de 90 que começou assim um grande boom, assim como uma explosão em que os vários grupos da Igreja Católica começaram a fazer alguma coisa com rádio, com TV, e com outros meios também. Existe um público que não liga a televisão, mas lê revista e jornal. Existe um público que nunca liga a internet, mas gosta de televisão e de rádio. Existe um público que é fissurado na internet. E para ele você tem que falar. Desde o princípio, a Canção Nova ela surgiu por causa da evangelização. Inclusive, é essa a meta que dinamiza a comunidade que sustenta essa obra, que é a missão de evangelizar. Para ser coerente, nós montamos a grade da TV Aparecida passando por isso. A TV Aparecida nasceu a partir da missa das 9 horas do santuário. Portanto, a missa era e é a nossa maior audiência. Os grandes desafios que nós temos, o primeiro, a gente precisa ser mais visto. Nós precisamos aparecer em outros lugares. O segundo ponto é a manutenção da nossa linha evangelizadora. A Rádio Aparecida ela tem um papel importantíssimo no contexto global da evangelização no Brasil, porque já desde muito tempo nós nos caracterizamos como a voz da igreja no Brasil. Todas as pessoas gostam de informação, de educação, de esporte, de cultura, entende? Então eu acho que a programação ela deve ser muito centrada. A igreja sempre trabalhou em anunciar o evangelho, só que na verdade quem faz acontecer a mídia católica ou são as congregações religiosas, ou são os grupos assim de cristãos católicos interessados. Não é a CNBB quem acontece, faz a mídia católica, mas sim os grupos particulares que financiam, que trabalham, que têm interesse, têm idealismo e sabem da importância da mídia na sociedade. Nós precisamos chamar as pessoas para a igreja. Não só chamá-las, nós precisamos ir ao encontro delas, entrar nos lares de uma forma diferente. Infelizmente, no mundo de hoje, quem grita mais tem mais adeptos. Mas o gritar mais não quer dizer que a minha verdade é mais gritante ou melhor. Ela é mais gritada. Precisamos distinguir entre a verdade mais gritada e a verdade mais gritante. Então, quer dizer, o meio de comunicação é como a faca. A faca não é boa nem é ruim. Alguém pode matar com uma faca, mas pode também cortar um pão e partilhar com o irmão. Então, os meios de comunicação, dependendo do uso que se faz deles, eles podem ser bons ou ruins. A nossa mídia pode ser melhor e pode ser um modelo de mídia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de salvação, é uma mensagem de libertação, é uma mensagem de felicidade e que já acontece nesse mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer salvar já, Ele quer salvar agora. A salvação não é algo para depois que a pessoa morre. A salvação entra na vida da pessoa no momento em que aquela pessoa diz sim a Deus.